Boa noite, meu povo! Chegamos com Política de Quinta, que você já conhece, já sabe, espera aí, gente, toda quinta-feira às 19 horas. Hoje eu volto a conversar com pré-candidatos da região, hein? A gente conversa com pré-candidatos aqui de Campinas, da região, e se você é pré-candidato ou pré-candidata para as eleições de 2024, você se liga aqui no Política, fala com a gente, vem conversar aqui com o seu eleitor, porque isso é muito importante nesse ano eleitoral, tá bom? Eu vou conversar hoje com um pré-candidato da cidade de Valinhos, nossa vizinha aqui de Valinhos. Ele já está no mandato de vereador e vai concorrer à pré-candidatura para a reeleição de vereador lá em Valinhos. Eu vou conversar hoje com o Alexandre Félix, o Japa, que é vereador lá em Valinhos e um grande amigo meu, que eu gosto muito dele. Japa, seja muito bem-vindo aqui no Política de Quinta. Vamos bater um papo. Estou feliz demais de você estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Mariana, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui presente, participar com você. Eu acompanho, né, os seus podcasts, o Política de Quinta, né, todos os convidados, os cortes, né, da pessoa aqui de Campinas. E eu agradeço a oportunidade de estar vindo aqui participar, falar com você um pouquinho, né, e falar nosso trabalho também lá como vereador nesse tempo de mandato. E como você disse, né, a gente já se conhece de um tempo e eu sou apreciador do seu trabalho aqui na cidade de Campinas e na região também, aí que você sempre fez um ótimo trabalho na nossa política. Obrigada, viu, vereador? Obrigada mesmo. Ô, Japa, eu queria falar com você um pouquinho sobre a sua formação aí. Eu sei que você é formado em marketing, eu sei que... E eu queria que você fizesse aí algum link disso, de como que isso te trouxe para a política, como que isso te influenciou, como que foi a sua chegada na política através desse marketing e como que é isso hoje para você nessa comunicação aí do seu mandato. Mari, o marketing veio depois de estar inserido na política, por incrível que pareça. Na verdade, eu sempre gostei muito de ler, né, de entender algumas coisas. E como eu comecei a participar da política na cidade de Valinhos, e depois também a querer trabalhar, né, eu vim estudar. E aí eu achei que o marketing seria uma ferramenta que eu poderia estar trabalhando, servindo a política e ajudando, né, a cidade e trabalhando com alguns vereadores ou prefeitos na cidade de Valinhos ou na região. E fiz o curso, né, sou formado em marketing, e depois ainda fiz alguns cursos, né, tanto de marketing político quanto de marketing político digital. E isso eu tenho certeza que me ajudou muito nas campanhas que eu ajudei algumas pessoas e também na minha campanha, e me ajuda hoje na prestação de contas do mandato. Eu gosto muito desse desafio do marketing. O marketing é uma profissão desafiadora, né? Quem tem agência de marketing, não só na política, mas no dia a dia, no varejo, sabe que o marketing ele é desafiador todos os dias, né? Todo dia você tem que inventar alguma coisa, tem que fazer um trabalho muito forte para que o seu cliente se destaque, né? Então isso aí me chama muita atenção e dentro da política também não é diferente. Hoje nós estamos vendo o marketing digital, né? A era, né, do marketing digital. Cito aqui o próprio prefeito de Campinas, o Dário e o Vandão, que usam muito bem as redes sociais. E isso também não foge de Valinhos. Então, eu acredito que isso me ajudou muito e tem me ajudado, né? A minha profissão como marketing, mas também o marketing digital e o marketing digital político. E você é lá de Valinhos, nato de Valinhos, ou chegou em Valinhos, ou é... Como que foi? Como que é a sua história com Valinhos? Eu sou valiense, valiense raiz. E o pessoal até brinca que eu sou valiense raiz porque eu nasci na região do Reforma Agrária do Macuco, né? Na região do figo mesmo. Então eu sou pé de figo de verdade, lá na chácara. Meus pais eram mineiros na época, né? Tocaram figo já lá nos anos 80, então eu nasci naquela época lá e lá morei também um tempo depois que a gente mudou para outro bairro da cidade. E nunca morei fora, Mari, da cidade de Valinhos. Sempre fui valiense, nunca morei em Campinas, em Vieira, não. Sempre fui valiense, sempre trabalhei ali, estudei ali, moro ali, né? E agora, como vereador, tenho feito trabalho lá para a cidade. Conhece bem lá Valinhos, hein, gente? Mas você teve uma experiência de vida pública já na política fora de Valinhos. Eu acho que você teve a assessoria na Assembleia Legislativa como assessor parlamentar e também depois volta na Câmara Municipal ali de Valinhos, né? Fala para mim como que foi esse trabalho, o que você desenvolveu, como foi esse aprendizado. Mariana, você também aí já trabalhou um pouquinho nesses bastidores, né? E a Assembleia, a gente está lá na Câmara de Vereadores, já é uma loucura. A Alesp, então, é mais ainda. É verdade. São 6 meses, né? Eu saí do mandato de deputada para poder assumir o mandato de vereador. Então foram 6 meses de muita experiência, de que eu conheci aí um trabalho que aí já é do estado inteiro,
né, a deputada com a qual eu trabalhava, ela roda o estado inteiro, viaja muito, e na nossa região aqui eu que estava cuidando para ela, assessorando, e nesses 6 meses foi legal, porque além do desafio aprendizado, a gente conheceu outras cidades, né? Nazaré Paulista, aquela região ali toda de Joanópolis, eu que cuidei para ela, não conhecia aquela região, ia lá com ela, então assim, foi uma experiência legal. Trago isso para hoje como mandato como vereador, né? A gente acredita que isso nos ensina muito, e a Alesp ali, que é a maior casa legislativa da América Latina, né? Que eles falam, a gente deve ser uma loucura, né? Ser um deputado. Então eu vivi ali nos bastidores, né? Acompanhar ela de perto, e acredito que isso trouxe muita informação e muito aprendizado para mim como vereador. E a gente tenta aí aprender alguma coisa, e ela usa o Aqui é Trabalho, que eu trouxe também, para mostrar que a gente trabalha, né? O Aqui é Trabalho que eu uso no meu marketing hoje, eu trouxe dela. Né? Ela usa esse Aqui é Trabalho, que é do Muricy Ramalho, ela é São Paulina, né? E, então a gente usa esse Aqui é Trabalho que veio de herança, porque a deputada com a qual eu trabalhava demais, e isso me trouxe como inspiração. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você tem uma vida religiosa bem ativa, bem expressiva, você, tua família, e eu queria saber de você como essa vivência religiosa aí dentro da igreja mesmo impacta nas suas propostas e nos seus posicionamentos políticos hoje na realidade que a gente está vivendo na política. Mariana, hoje a gente passa um momento aí de ideologia, né? Isso aí bate nas portas de todas as famílias brasileiras. A questão Bolsonaro e Lula, ele teve muitos pontos positivos, e um deles foi as pessoas entenderem e acompanhar mais a política. Né? As pessoas estão acompanhando a política hoje muito de perto, por conta da questão nacional, né? Essa divisão Bolsonaro e Lula. As pessoas estão muito mais próximas, e isso vai refletir nesse ano nas municipais. E para mim, eu sou cristão, e antes de o Alexandre Japa vereador, existe o Alexandre Japa cristão, o pai, né, o filho, e isso, esse posicionamento meu, independente do que a gente vai ouvir, é uma coisa que é negociável para mim. Né, a religião, ela me pauta algumas coisas assim na Câmara, eu tenho tranquilidade para falar sobre isso, assim, respeitando todos os pares que estão lá, porque eu acho que a política é isso aí, a política é você ter o seu posicionamento e respeitando aquele que tem o contrário e vice-versa. E eu acredito que isso aí, ela me traz uma base hoje, né, uma cabeça para que eu vote aquele que eu tenho como princípio. E princípio, Mariana, você, né, me conhece bem, eu também te conheço bem, sabe que princípios são inegociáveis, né? Então a religião, né, a minha fé, ela me traz alguns princípios que eu não negocio, e ali, quando tem alguma coisa na Câmara, a gente vota com tranquilidade, com naturalidade, e se precisar, tem os argumentos para poder explicar aquilo que a gente está votando. O vereador, o seu pai fez parte da vida pública e da história política, se eu não me engano, por volta dos anos 90, alguma coisa assim. Isso trouxe influência para você na sua decisão da vida pública? Como que foi? Conta para mim um pouco do que era essa história do seu pai na vida pública e política, e como que isso influenciou você hoje em dia. A gente, né, que hoje eu sou pai influencia em tudo, né? Na verdade, os pais influenciam a gente em tudo, tanto positivamente quanto negativamente. E meu pai influenciou assim, na época dos anos 90, do início dos anos 2000, até hoje, né, ele é MDBista, né? Na época em Valinhos tinha o Paragata e Gravatinha. E isso é legal, que era uma divisão na cidade também. É verdade. Tinha o Paragata e Gravatinha, hoje deu menos, né? Tem um pouquinho de algumas coisas, mas na época que ele estava no MDB, existia muito isso aí. Era 2 grupos mesmo que dividiam e disputavam a cidade. E eu acompanhava ele, né? Ele foi candidato a vereador, né, lá no passado, e eu ia para ele na época dos showmícios, né? Tinha showmícios nas cidades, naquela época podia fazer, hoje já não pode mais. E eu acompanhava ele, né? Tanto para trabalhar, quanto para se divertir com o filho. Ia para os bairros, e isso fez um encantamento, sim. Me trouxe aí depois que a gente ficou adulto, uma vontade de voltar lá atrás e continuar trabalhando, né? E o convite de eu ingressar de vez mesmo veio quando uma pessoa que ele voltasse a ser candidato a vereador, ele não quis, e passou para mim essa tarefa de estar na política. E depois que a gente entra e a gente vê que dá para fazer coisas boas para a cidade, ajudar, aí a gente ficou. Né? Então essa experiência com ele lá atrás, sim, me trouxe muita vontade de continuar. Na época era ainda adolescente, jovem, né, mas acompanhei muito o MDB em Valinhos. Eu não sei na região, mas acho que deve ser na cidade, na região,
onde é mais forte. Um dos mais fortes, também acho. Hoje começou a cair um pouco, mas teve época que era um dos mais fortes, um partido muito forte. Valinhos chegou a ter, de 11 vereadores, ter 5. Uma época na Câmara tinha 11 vereadores, fez 5. Então o MDB era um partido muito forte, com muito trabalho na cidade, e a gente acompanhava meu pai desde essa época. E, então isso me ajudou muito, me influenciou muito, e eu levo aí como experiência também. Muito bom. Vereador, eu acompanho, eu sei, e quero que você fale um pouquinho, porque eu sei do seu compromisso, do seu mandato participativo, eu sei que você é um vereador muito ativo, muito proativo. Conheço você antes da vereança, Sim. Então eu sei como você é nas suas empreitadas. Eu queria saber como que você quais são as estratégias que você tem utilizado mesmo, adotado aí, para garantir a participação da população dentro desse mandato que você está agora. Como que você tem feito lá em Valinhos e falado com o pessoal de lá? Mariana, eu sou, como você disse, sou bem pra frente, eu gosto mesmo de mexer, tô ali, tô aqui, cobro muito o executivo, né? Esses dias eu ouvi de uma pessoa lá que, vocês não estão me atendendo, não é que não estou te atendendo, é que na verdade a gente está dando conta de te atender. Enquanto alguns estão mandando na 2, 3, estão mandando 10, aí fica difícil, né? Mas a gente vai atender na medida que o executivo, se trabalha no executivo, sabe que o negócio não é como a gente gosta que aconteça, né? Para ontem, infelizmente a política, né? A administração, ela tem um pouco de burocracia e trava algumas coisas mesmo. Mas eu sou uma pessoa, minhas filhas, eu estou em escola pública, minhas filhas ainda estudam em escola pública, né, na cidade, além de eu estar sempre envolvido com esporte, com futebol amador, e morar também num bairro grande e popular, isso me faz ficar próximo das pessoas. Todo dia estou lá na escola, quase que todo fim de semana estou no campo, todo dia estou na padaria. Isso faz com que as pessoas fiquem próximo da gente, próximo do mandato, levando suas demandas. E além disso, eu tenho um grupo de pessoas, a qual eu sempre compartilho e peço a elas também que, diariamente, nos seus bairros, onde a gente às vezes não vai chegar, ou naquela semana, naquelas 15 dias não chegou, que possam nos enviar as demandas. E isso tem funcionado muito bem. Né? A gente tem trabalhado praticamente em todos os bairros da cidade. Claro que o nosso mandato acaba se destacando em alguns bairros, mas nosso trabalho se estende na cidade toda. Valinhos é diferente de Campinas, é menor, né? Mas não é tão menor, é menor, mas assim, proporcional à nossa região, é uma cidade grande, né, de tamanho territorial, mas a gente tenta alcançar todas as regiões e trabalhar bem. E eu tenho conseguido fazer esse trabalho aí nesses 2 anos, né? Lembrar que eu perdi 1 ano de mandato aí, mas nesses 2 anos de mandato, um trabalho legal perto das pessoas. E da população, daqueles que, né, os munícipes que são nossos, vamos dizer assim, patrão, né? Que pagam o nosso salário. E tem funcionado, viu, Mariana? A gente tem ficado contente com os resultados que nós temos trago à população, né? Resultados palpáveis, então acredito que tem dado certo. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo da nossa tela as redes sociais do vereador, tá bom? Para você dar uma olhada lá, ver o que ele está fazendo. Você que é valinhense aí, dá uma conferida lá. Você já viu que ele tem essa acessibilidade, se quiser chamar lá no inbox do Instagram, falar com ele, ou ir até a Câmara dos Vereadores é aberta e o vereador está lá aberto para atender você, população lá de Valinhos. Valinhos está com quantos habitantes hoje? 133 mil habitantes, Mariana. Como que vai ser o coeficiente lá de voto? A gente acredita que agora vai ser 19 vereadores, né? Então 20 candidatos. Acreditamos que 2.800 a 3.200, uma média disso aí. De 2.900 a 3.200, uma média, né? Diminui a quantidade de vereadores e eleva os votos. Né? Isso. E me fala uma coisa, a gente sabe que lá em Valinhos tem a parte de emendas impositivas. Emendas impositivas é algo novo que está chegando no setor legislativo municipal, porque é uma situação que tinha somente era só para deputados federais e deputados estaduais que tinha recurso para enviar para o município. Sim. E agora, recentemente, a reforma prevê a possibilidade dos municípios terem os vereadores o poder de destinar emendas aí também para a cidade. E o que eu queria saber, porque Valinhos não são todas cidades, não são todas. São poucas, né? São poucas cidades, isso, por enquanto. Mas Valinhos é uma delas e eu sei que você tem feito aí destinações de emendas impositivas importantes lá para a administração. Fala um pouquinho para mim do que você tem feito aí no estado. Mariana, eu acho que isso aí foi uma grandiosamente para a população, sabe? Isso tem feito a diferença, eu vou citar aqui para você. Acredito que as cidades que
puderem fazer, façam, porque se o vereador souber usar, faz a diferença na vida da população. Eu vou dar exemplo para você aqui deste ano, que ainda está tramitando ali no executivo, mas vai acontecer. Eu mandei R$230 mil para a área da saúde para compra de aparelhos auditivos e seus exames. Então a gente tem média aí de que vai sair mais ou menos uns 120 aparelhos para diminuir a fila aqui em Valinhos hoje deve ser de uma média de 500 pessoas. Então acreditamos que a gente vai diminuir aí pelo menos 100, 150 pessoas com esses aparelhos. Então assim, a gente vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E isso, olha a importância que é para a área da saúde. Além de, eu mandei uma emenda impositiva o ano passado, que já foi executada e a gente inaugurou em setembro, Mariana, que eu consegui o primeiro campus society para a cidade de Valinhos. Aqui em Campinas tem bastante, mas Valinhos, através da emenda impositiva, eu mandei para um bairro que só tinha um espaço de quadra de futebol, que era um campo de areia, mas em situações precárias, né, que ficou anos abandonado ali pelo Poder Executivo, não tinha quase que utilização para os moradores. Eu mandei a emenda positiva para que aquele campo de areia, de futebol de areia, pudesse virar um campo de society. E deu certo. Hoje, lá no Jardim das Figueiras, é um campo de society, foi o primeiro da cidade, e a população usa muito, usa muito. Você passa lá no verão, nessa época que agora as crianças jogando, adulto. Então fez a diferença para aquela região, que as crianças ali, os moradores não tinham nada para se divertir, nem o futebol. A gente mandou a emenda positiva lá, fez o campo ali na Society, inclusive depois cobramos, né, o executivo para que trocasse a iluminação da praça, tudo por LED. Então você passa lá hoje, a praça está iluminadinha, tem o campo Society, e no ano anterior eu tinha mandado uma emenda positiva para comprar playgrounds, e tinha colocado também lá um playground para aquela praça. Então naquela praça a gente fechou, né, com iluminação nova, playground novo e o Arena Society para o bairro. Né? Um ano anterior eu também tinha mandado uma verba para fazer no CLT, Parque do CLT que você conhece, a primeira arena de beach tênis e multiuso, né? Que também pode jogar futebol de areia, vôlei de areia, que é lá no CLT. Né? Aqui vocês têm muito no Taquaral, tem outros locais, mas Valinhos não tinha. Então tá no CLT, no Parque do CLT, que o CLT é o Valinhos ama aquele parque, então construímos lá também. Então isso tem nos ajudado a fazer a diferença na vida das pessoas. Como também eu mandei uma emenda positiva, né, para o Centro de Referência do Autismo, né, que tem lá em Valinhos. Então isso ajuda demais a gente fazer a diferença para as pessoas. Fora que no primeiro ano nós fizemos um acordo e todos os vereadores mandou emenda positiva no primeiro ano, né, em 2021, para que a gente pudesse diminuir as filas das cirurgias eletivas. Nós tínhamos 5 mil pessoas aguardando em Valinhos. Então todos os vereadores, 17 vereadores, mandaram emenda para ajudar nessa cirurgia. E ajudou, né, bastante pessoas a fazer essa cirurgia e sair da fila. Que bom, muito bom. Essa emenda impositiva que você cita dos 230 mil de aparelhos auditivos. Chega, aplica-se esse ano ainda? Esse ano a gente acredita que nos próximos meses. Como é uma coisa mais, não é uma construção, né, é uma coisa mais de compra, já está em tramitação para ser aprovado, é enviada para a Secretaria de Saúde e sai logo. A licitação e sai, está ótimo. E deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você fez uma obrigatoriedade da publicação de currículo do parlamentar, de ocupantes de cargos comissionados, né? E é uma das suas proposituras, e eu queria saber quando você faz essa propositura, qual é o impacto esperado aí nessa medida de transparência dentro da gestão pública? Para que as pessoas saibam, né? Eu acho que o contribuinte, às vezes o contribuinte entende a questão dos cargos, a questão de tudo, né? Só o contribuinte, ele quer ver transparência, né? Eu acho que o contribuinte, vou dar um exemplo para você, às vezes as pessoas ficam... eu acompanho muitos vereadores das redes sociais e o que eles sempre falam, o que faz crescimento nas redes sociais é a transparência. Então eu acredito que isso aí traz transparência para as pessoas e aí as pessoas podem ficar sabendo daquilo que está acontecendo e segue, né? O que eu acho que esses dias eu fui num outro podcast há um tempo e o meu amigo falou assim, eu nem sabia que podia entrar na Câmara Municipal, na sessão. Ele achou que a sessão era fechada. Ele falou, nem sabia que podia entrar na sessão? Como assim? Então as pessoas às vezes não procuram informação e às vezes a informação não chega. Então eu acredito que informação é tudo, né? Eu acho que a gente tenta, quando a gente faz isso aí, a gente tenta trazer mais informações para as pessoas. Duas coisas que eu queria falar nessa sua fala. Uma que, quando eu li sobre essa questão da obrigatoriedade, e aí eu vou ser bem mais apimentada e incisiva, porque eu acho que, assim, às vezes tem muita gente que entra na política por indicação, ou que vem, porque comissionado
O comissionado é um cargo que não é concursado, ele é indicado ou trazido pelo parlamentar. Mais importante, né? Super importante, porque é um cargo de confiança, sim, que a gente para equilibrar chama, um pouco as coisas. Sim. Porém, às vezes as pessoas falam assim, essa pessoa nem sabe o que é a gestão pública, nem sabe o que é o que está acontecendo lá. E eu te digo por causa própria minha, porque eu vim de uma formação totalmente diferente. Quando eu caí no meio público, eu fui fazer gestão pública, para a gente entender sobre a coisa pública. A gente tem que entender isso mesmo. Até porque quando você faz um trabalho legal, as pessoas vão reconhecer, e o gestor público a qual te nomeou, né, vai ter o trabalho elencado, né, vai ter um trabalho mais aparecendo para as pessoas, para a população, e pode continuar. Acredito que é isso que é o trabalho quando a pessoa é indicação, né? Aí eu, como você disse, trabalhei lá na Lesp, eu tinha uma responsabilidade muito grande. E a Letícia, ela me cobrava os assessores de uma forma muito firme. Né? Ela cobrava mesmo resultados, porque ela sabe da importância do cargo que ela tem e que nós, né, éramos indicados por ela. E a segunda coisa é que você falou sobre a questão da informação, e que as pessoas não sabem, às vezes, e eu falo muito isso aqui no Política de Quinta, que a gente traz aqui a forma de que a pessoa possa ter a liberdade de entender a política de forma muito informal, porque realmente é isso. Às vezes as pessoas não sabem o que é uma emenda, às vezes as pessoas não sabem como usufruir, às vezes elas acham, inclusive, que elas não têm direito de acesso ao parlamentar. E não, a sessão é aberta ao público, inclusive. Você pode ir e, inclusive, pode participar lá na Câmara. Você sabe que aqui em Campinas, na Câmara de Campinas, a gente tinha 2 senhoras que elas batiam, gritavam, falavam, discutiam com os vereadores em plena sessão, do que concordavam ou discordavam. E isso é democracia acontecer. Sim, com certeza. Democracia com certeza. acontecer. Informação, de vez em quando as pessoas perguntam, né? Vereador, você está na prefeitura? Aí eu falo, não, estou na Câmara. Onde que é? Na Câmara, perto do fórum. Ah, legal, você quer ir lá na prefeitura. Então, às vezes, as pessoas confundem os poderes também. Então, porque eu acho não vive ali, né, o dia a dia. O dia a dia, né? Então, assim, os bastidores, é importante a gente trazer essas informações, e as redes sociais estão aí para isso. Né? E eu coloco muitas coisas do dia a dia ali nos stories do Instagram, eu consigo divulgar para que as pessoas acompanhem o trabalho e acompanhem também um pouquinho, conheçam um pouco mais do que é a Câmara, do que é a Prefeitura, do que é o trabalho, né, no Executivo e no Legislativo. O Executivo, né, que é a Prefeitura. Ô Japa, eu sei que você... Bom, na verdade, a gente está passando por um período chamado janela, que a gente tem falado bastante aqui no Política. Nossa, eu acompanhei da semana passada. Que é quando a gente muda e é aberta a possibilidade do político mudar de partido sem que haja algum ônus na sua perca do mandato, alguma coisa, né? E eu sei que hoje você está no PRTB, lá em Valinhos. Eu não sei se você tem alguma intenção ou se você tem vai ficar no PRTB. Tem alguma coisa dentro dessa janela que vai mudar aí na sua vida, ali para o valinhense saber, ou nessa questão partidária? Sim, acredito que devo mudar, tá, Mariana? A gente está analisando, né, apesar de ser sempre grato ao partido que nos abriu as portas para ser eleito, né, mas a gente tem acompanhado o trabalho, né, e a gente acredita que devemos mudar. Ainda não está 100% certo. Convites tem, né, eu acho que todos os pré-candidatos recebem convites, tanto prefeito quanto vereador, e a gente está analisando com muito cuidado, muito zelo, né, para que a gente possa aí decidir e acertar, porque isso impacta também na vida das pessoas, na vida da população, na eleição. Então a gente está acompanhando com cuidado. Mas acredito que devo ter alguma mudança aí nesses próximos 15 dias, né? Está fechando a janela. É isso mesmo. Abriu dia 6 de março, mas a janela fecha no dia 6 de abril até a meia-noite, então até lá tem esse tempinho aí. É uma loucura essa época, né? Fique de olho, Valinhos, aí, vamos ver o que vai acontecer então. Eu queria saber como a sua relação com a administração pública lá. Como que está a relação, o que você acha, como é a sua avaliação do governo, como tá Valinhos e o valinhense com essa expectativa. Eu acho que sei que devo entender que a prefeita deve vir para reeleição, candidata aí à reeleição. Como que está funcionando esse seu relacionamento com a gestão municipal? Eu sempre fui uma pessoa muito republicana, Mariana. A gente sempre foi muito de diálogo. É um perfil que eu tenho, né? Sempre fui lá como era assessor, quando fui candidato, e como vereador não poderia ser diferente. Então tenho sim um relacionamento muito bom com a atual prefeita. Cobro muito, como eu disse aqui esses dias, né? Agora de pouco, cobro muito
né? E o governo sabe disso, mas cobro porque eu sou cobrado pela população. Então a gente vai lá, recebe a demanda e vamos cobrar quem é aquele que tem que fazer o serviço. Porque o vereador não realiza, né, o trabalho. O vereador é aquele intermediador. Então tem uma boa relação com a capitã Lucimar, a atual prefeita. Acredito que no começo ela teve algumas dificuldades, né? Ela pegou ainda um ano de pandemia, também nunca tinha sido vereadora, prefeita, nada. Ela, de capitã da Polícia Militar, virou prefeita da cidade. Acredito que ela teve umas dificuldades, mas acredito que a cidade tem melhorado, né? A gente está agora passando pelo recapeamento na cidade, assim como Campinas. Eu vim para cá, encontrei no caminho aí o recapeamento. Valinhos está sendo diferente, né? Mais de 200 ruas sendo recapeadas, então acredito que isso está melhorando muito. Algumas obras também que são travadas, como disse, a burocracia, estão acontecendo na cidade. Ela fez algumas coisas que estavam paradas, então acredito que ela deva disputar, né? Quem está na administração sempre, né, vai ter aqueles que são contras, tem a oposição, e a administração ela é avaliada, aqui em todas as cidades o administrador ele tem sim a sua rejeição, mas acredito que ela deva ter uma disputa lá e deva poder ter talvez sucesso, aí vai depender das pessoas, né? Mas disputa. Então tem um bom relacionamento, acredito que o trabalho dela está sendo positivo nesse momento, e as pessoas que lá, os valienses, os 90 mil eleitores vão avaliar lá se ela continua ou se entra no próximo prefeito. O desgaste do mandato é natural, né, vereador? Quando as pessoas acham assim, entrou para a vitrine, então vai ser tudo perfeito. Não é sempre. Não tem como, né? Nós também lá na Câmara, né? Na Câmara, o político, a partir do momento que ele absorve o poder de que lhe é demandado através do voto que o povo elege, ele não tem condições de não ser vitrine. Então, ele é uma pessoa pública. Sim. E aí as pessoas... outro dia eu estava conversando com o Vandão aqui e ele falou justamente isso, que... Tem pouca experiência, né, o Vandão, né? Pouca experiência, né? Pouca experiência, né, o Vandão? Ele estava falando isso, ele estava falando sobre Campinas ter 1.200.000 habitantes e o Dário ter sido eleito só por 220 mil. Ou seja... 20%. 20%, mas ele governa para todos. Sim. Né? E aí a gente... A Lucimar foi a mesma coisa, a capitã Lucimar. Ela teve 13 mil votos, de 10% da população votou nela. Né? Então, assim, ela foi eleita por 10%, mas todo mundo teve o trabalho durante 4 anos. E é legal porque esses dias, as votações às vezes são polêmicas, impopulares, mas às vezes são assertivas. Esse dia eu vi, não sei se você viu passando na rede social, o Paulo Maluf sendo criticado porque ele estava obrigando em São Paulo, né, na capital, quando ele foi prefeito, a usar o cinto de segurança. Ele estava dizendo, eu não sou obrigado a usar aquele cinto de segurança, aquele que me prende. Hoje é obrigatório. Ele é natural, né? Ele estava proibindo naquela época também o cigarro, no aeroporto, no avião. Olha só, hoje, quem imagina alguém acender um cigarro dentro do avião? Então são coisas que às vezes, nesse primeiro momento, vai ser impopular, mas que vai fazer parte da administração. E isso desgasta, né? Como você disse, desgasta qualquer agente público. É verdade. Eu queria saber o que você tem enfrentado aí de maior desafio à frente desse mandato, na Câmara dos Vereadores. O que você tem achado que Valinhos precisa de um holofote, um olhar, alguma coisa que você tem aí no seu coração de tratar nessa continuidade de mandato? Eu acho que é a saúde, né, Mariana? A gente acredita que Valinhos é uma cidade segura, é uma das mais seguras do Brasil. Isso aí são pesquisas, né, em índices, sempre foi, há anos, continua sendo. Não está numa bolha, então acontece alguns assaltos, normal, infelizmente, mas é uma das cidades mais seguras. Educação sempre precisa melhorar também, mas eu acho que a saúde é o ponto ali que o valiense sempre padece. Temos uma UPA só, né, isso é ruim. Também está próximo aqui de Campinas, então as pessoas também vão para lá. Isso também ruim, mas é bom, né? Também, porque muita gente daqui de Campinas usa UPA lá. Então, assim, está próximo, então, isso dá uma superlotação. Valinhos não tem hospital público, né? A Santa Casa, que é uma filantrópica, então eu acredito que é a saúde. Eu tenho trabalhado, eu sou presidente, né, da Comissão Permanente de Higiene e Saúde na Câmara de Valinhos, tenho tentado todo dia, todas as semanas, estar ali nas OBS, né, que é o postinho de saúde, lá acompanhando. A gente ainda, comparado com outras cidades, tem uma saúde boa. A gente ouve pessoas falarem isso aí, eu morava em tal lugar, eu morava em São Paulo, eu morava em tal lugar, aqui a saúde é melhor, mas ainda precisa melhorar. Então eu acho que hoje o investimento maior, se eu fosse do executivo, se eu sou prefeito, ou minha contrato também como vereador, minha cobrança será maior na saúde. O Valiense precisa de uma outra alternativa, sem ser UPA, sem ser Santa Casa,
E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito lá nos próximos meses, no próximo mandato, quem for prefeito, quem for os vereadores, para que Valinhos, pós-pandemia, todo lugar, e Valinhos não é diferente, aumentou muito as pessoas que de repente deixaram de ter convênio para estar no SUS, e isso aumentou também as demandas da cidade. A UPA está passando por reforma, né, já era uma cobrança nossa lá, dos vereadores também, em cima da atual prefeita, e está fazendo essa reforma. Depois da reforma, essa parte dos recursos humanos, né? Melhorar ali os médicos e os atendentes. Que é o SEV lá que você está falando, né? O Centro de Especialidades de Valinhos também teve uma reforma. A UPA está passando por... A UPA está por reforma. O SEV não. O SEV ali, ele mudou, né? O SEV, ele tinha o SEV 1, que era só um. Aí ele foi depois, o antigo governo montou o SEV 2 e o 3. E hoje ficou bom, porque os outros dois são mais novos. O 1 ainda é está um pouquinho precário, precisa de uma reforma ali, umas melhorias. Mas hoje é a UPA que está passando por reforma. Desde quando ela foi inaugurada, há 10 anos atrás, ela nunca teve uma reforma de verdade. Teve algumas melhorias, né, pintura, essas coisas, mas reforma é a primeira. Depois de 10 anos, imagina só. Esses dias teve uma contagem, se eu não me engano, foram 60 mil pessoas que passaram pela UPA num mês. E é assim, metade da cidade. Não é, porque como eu disse para você, vem pessoas de Campinas, Sumaré, Hortolândia, mas 60 mil pessoas. Teve, esses dias agora, deu 600 pessoas num intervalo de 12 horas sendo atendidas. Nossa. Então, é muita demanda. É muita demanda. Você falou de saúde, falou de demanda, falou de atendimento apertado lá, e eu quero saber como que está a dengue lá em Valinhos, que o pessoal, várias cidades estão muito preocupados com essa situação. Lá está controlado? Como que está? Infelizmente, também não. Tá do mesmo jeito que está aqui a nossa região. Valinhos, o ano passado teve 300 casos de dengue, no ano inteiro. Nós já passamos de 1.500 casos nesses 3 meses. E o pico é abril, né? É verdade. Então, assim, tá chegando, tá tudo lotado. Hospitais lotados, a UPA lotado. Então, infelizmente, Valinhos também está passando por uma epidemia. O executivo tem trabalhado, nós temos divulgado para as pessoas se cuidem, né? E acompanhem de perto para que esse pico não aconteça. Mas está complicado também. Isso traz superlotação nas UBS, traz na UPA, traz no hospital. A gente tem acompanhado, graças a Deus até agora não teve nenhuma fatalidade, não teve nenhum óbito. Isso é bom também. Esperamos que possamos passar sem ter. Mas nós estamos numa epidemia. Nunca na cidade houve tantos casos. Então a gente acredita que já bateu o recorde, na verdade, na história da cidade, de casos de dengue. E a gente tem falado bastante aqui em Campinas, e direto eu falo isso aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, que a gente precisa conscientizar a população. Porque existe um papel fundamental que é a população que faz, né, vereador? Sim, exatamente. Porque se você não tirar aquela água parada, se você não fazer... O mosquito não voa mais de 100 metros, a gente já sabe. Então, você acaba criando o seu inimigo ali na sua casa. Então... limpar o criadouro, vasos e tudo mais. Aí é tão real isso que na cidade teve uma rua, que talvez esteja aí 50 metros da rua, teve 15 casos na rua. Olha lá. 15 casos positivos na mesma rua. Quase a rua inteira pegou dengue. E às vezes pode ter sido o mesmo mosquito que pegou então, assim, todo mundo. É realmente o que você falou, tem que ter muito cuidado. Eu fiz um vídeo que até viralizou um pouquinho lá nas redes sociais pra gente cuidar do mosquito aqui dentro de casa. E o importante... Eu vi, acho que seu vídeo do mosquito nas redes, viu, né? Eu vi. E assim, muito importante as crianças também. Minha filha passou por um treinamento na escola, chegou em casa como agente da vigilância sanitária. Olhou tudo. Aí que foi na minha mãe, olhou tudo na minha mãe também. Tampinha de garrafa, tem uma tampinha de garrafa aqui. Então a importância das crianças também nesse tempo agora que é importante. Esse processo aí é importante as crianças saberem, elas são multiplicadores de ideias. Sim. E aí entra o que eu ia falar com você agora, que é a parte educacional, que é pilar também. A gente sabe que as pessoas se preocupam com saúde, educação, e eu sei que Valinhos tem uma boa rede, estrutura de educação, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que são as coisas por lá na área educacional. Mariana, minhas filhas, como eu disse para você no começo, aí, estudam na escola pública, né, lá no bairro onde eu moro, onde eu estudei também, né, porque eu confio e acredito na educação da cidade, educação pública, sempre tem o que melhorar. Predialmente, né, vamos dizer assim, estruturalmente, algumas escolas passaram por reforma nos governos anteriores, nesse governo, tem algumas ainda para passar. Eu, como emenda positiva, também premiei uma escola, né, uma escola com ar-condicionado, vai ser a primeira escola da cidade com ar-condicionado. Gostaria de mandar para todas as escolas, mas a emenda, né, o valor lá que a gente tem não é suficiente. Mas eu mandei para uma escola o ar-condicionado para que nos próximos anos aí eles não tenham mais esse
problema, mas além disso, existe uma coisa mais preocupante para nós lá, que é a questão salarial dos professores. Infelizmente, Valinhos não teve tantas correções no salário dos profissionais da educação, apenas a correção anual, né, a de inflação, essas coisas. Campinas, Vinhedo, Paulínia, Louveira, cidades das regiões, Americana, Hortolândia, têm salários melhores que o nosso. E isso tem prejudicado lá, tem feito muitos professores pedirem exoneração para outros municípios. E isso que é o momento hoje da educação lá. O problema da educação hoje na cidade é esse. É a questão de mão de obra, a questão salarial dos professores. E depois de se acertar isso aí, a educação, como você disse, é de primeira. Eu acho que o valinhense é bem servido nessa parte aí da educação. São escolas, né, acho que são de 10 mil alunos na rede pública, então a gente acredita que eles são há poucas reclamações da questão do estudo. Como eu disse, é a estrutura e a questão da mão de obra aí dos professores, né, dos servidores públicos na área da educação. Vereador, a gente está conversando aqui hoje no dia 21/3 de 2024, e eu queria saber, dentro ainda desse período que você tem do teu mandato, porque esse mandato ele vai até o final do ano. Sim. Se tudo der certo em outubro nas eleições, renova-se mais 4 anos. Quais são os projetos que você tem aí dentro da parte de desenvolvimento social e econômico ali para Valinhos, dentro do seu mandato, que você tem ainda pensado em fazer até o final desse ano? Eu, como eu disse para você, vou investir mais na parte da saúde. Eu acho que agora, pós-dengue, né, espero que a gente passe isso aí quanto antes, acredito que a gente começa a aparecer também muitos pontos negativos da parte da saúde. E a gente pode ajudar a melhorar isso aí. Então, nessa questão de desenvolvimento aí, também de trabalho e projeto, é mais na parte da saúde mesmo, Mariana. Acredito que educação faz parte, mas vai ficar secundário. E a gente vai acompanhar as emendas impositivas. Como eu te disse, mandei essa para a saúde, né? Mandei também, é importante falar, um outro valor para a reforma de um ginásio de esporte da cidade, que lá vai fazer o futsal, tem o basquete, o vôlei. É o segundo, né? É o ginásio da Vila Santana, é o segundo principal ginásio da cidade, que está passando por reforma, e eu ajudei ali nesse valor para poder fazer essa reforma, que é para as pessoas, tantas crianças que utilizam ali, até os adultos. Então esse é um trabalho que a gente vai acompanhar. A execução das emendas impositivas, que é importante, tem emendas parlamentares que nós estamos trazendo, que é dos deputados federais e estaduais, com a qual a gente tem muita amizade, né, entre eles o Jonas Donizete, que é uma pessoa que a gente ajudou lá, trabalhou, sabe o trabalho excelente que ele tem como um deputado, como ele tinha, como ele está tendo agora. Aqueles que vão ser contemplados na cidade de Valinhos, já fomos, e a gente vai acompanhar também esse desenvolvimento para que a cidade fique melhor. E na parte da saúde vai ter que ser um pente fino mesmo, isso aí vai ser uma questão de obrigação. Já é uma obrigação do vereador, né? Agora vamos dobrar essa obrigação aí para atender a cidade. E, vereador, toda essa sua experiência que você tem, atuação, porque você está no mandato agora, mas a gente já conversou aqui, você falou de toda essa experiência dentro da parte pública que você tem. Quais são as principais lições aí que você trouxe dentro da parte política, da gestão, dessa importância da política para a população? Eu acredito que dá para fazer as coisas para as pessoas, Mariana, dá para melhorar a vida da população, né? E eu tenho como lição para mim a resiliência e persistência. Como você sabe, você mesmo disse, eu sou um proativo, sou persistente, vou ali e fico em cima. Então essa experiência, isso tem me trago muitos resultados para a cidade, né, na cobrança, como por exemplo assim, o Campo do Inampes, a população sabe ali, que era perto ali da Câmara Municipal, né? O Campo do Inampes estava lá 10 anos abandonado, alambrado, a minha persistência em cima, cobrando, porque era um campo importante, que as pessoas utilizam, que times ali jogam, se divertem, né? Fez com que eles fizessem a reforma. A gente ajudou a reformar na cobrança, né? Nas indicações, na articulação política, nos requerimentos, 4 quadras da cidade reformada, São Bento, Itapuã, Jardim Pinheiros e agora o Parque Portugal, começou essa semana. Então isso é através da minha persistência e da minha resiliência. A gente entregou isso aí. São pesquisas também, mais que alguns outros vereadores aqui, cada um tem seu trabalho, através disso aí, através da minha cobrança mesmo. Então a experiência que eu tenho, que a política me trago, é que a gente consegue sim fazer diferença na vida das pessoas com a persistência e a resistência, né, e resiliência. Então a gente tem trabalhado nessa parte aí, e eu acredito que isso trouxe resultado, e eu tenho isso aí dentro do meu coração como princípio também de vida, que é ajudar as pessoas, ajudar a fazer a diferença na vida das pessoas. E o mandato nos dá
oportunidade, né? Na verdade, nossa obrigação, então a gente vai para cima. Muito bom, vereador. Olha só, hoje eu conversei aqui com o vereador Alexandre Félix, o Japa, lá de Valinhos. Se você é de Valinhos aí, fique ligado nesse mandato dele, no que vai rolar aí na vida futura dele. Sim. E aqui, para a gente finalizar a nossa conversa, o nosso papo, eu quero te deixar livre, se você tem alguma mensagem para Valinhos, uma mensagem que seja para os nossos telespectadores, o que você acredita aí que vai ser essas eleições de 2024, como que o eleitor pode se embasar para escolher melhor o candidato dele. Pode ficar livre, a câmera é sua. Primeiramente, te agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Não sei se sou o primeiro de fora da região ou não, mas agradecer a oportunidade, desejar esse sucesso no Política de Quinta. Eu, como eu falei para você no começo, assisto, vejo os cortes lá no seu Instagram lá também, acho muito legal e gosto, né, desse podcast, acho que é importante isso aí, faz a gente trazer as notícias, né? Porque agora, como você disse, é ano de eleição. Então todo mundo é salvador da pátria, todo mundo vai aparecer falar que resolve, mas a política é uma coisa bem difícil. Você trabalha também com isso, sabe que a gente tem que ter muita persistência mesmo. Não é fácil resolver as coisas, os problemas da cidade, porque problemas na cidade vai acontecer todos os dias. 24 horas aparecendo problema e nós estamos lá para ajudar a resolver. Eu acho que a população, para acompanhar nosso trabalho, é rede social mesmo, né? Alexandre Japa lá no Instagram, Alexandre Félix no Facebook. Perguntar, você pode ter certeza que no seu bairro eu passei em algum momento durante os 2 anos, sempre lembrar que eu perdi 1 ano de mandato, então enquanto meus amigos vão ter 3 anos e meio de serviço, eu vou mostrar, eu vou ter 2 anos e meio, então eu perdi 1 ano de mandato, mas nesses 2 anos e 3 meses aí a gente entregou muita coisa, né? Além da ambulância, carro para a defesa civil, a reforma das quadras, playground para muitos bairros, como eu disse, Figueira, São Luís, América 2, Parque Portugal, Jardim Pinheiros, né? São conquistas nossas, de ninguém. O Centro de Referência do Autismo, que é importantíssimo para a cidade, hoje atende 60 crianças, vai dobrar para 120, foi um trabalho de articulação nossa, levando para a cidade, levando para a prefeita, mostrando para ela a importância que esse Centro de Referência fez para a cidade, ajudando a PAI, com emenda parlamentar, a ACESA, a Santa Casa, a Saúde, né, através de deputados federais e estaduais, que a gente tem amizade, que a gente pede lá umas emendas para ajudar a cidade. Então acompanhe o nosso trabalho. As pessoas sempre, né, hoje existe isso agora é o seguinte, né, você foi 20 vezes naquele lugar, se aparecer alguém que não te viu, apareceu, é época de campanha, às vezes não te viu lá, vai falar, chegou, saiu, resolveu aparecer, mas não, às vezes vai acompanhar o trabalho das pessoas, nem todo mundo é igual, né, nem os nossos dedos são iguais, Deus fez a gente diferente, né, os nossos dedos diferentes, imagina as pessoas, então acompanhar o trabalho mesmo de perto, perguntar, ligar, pedir nosso jornalzinho, estamos fazendo nosso jornalzinho de prestação de contas, que tem muita coisa para mostrar, muito trabalho, muito projeto de lei que nós fizemos, e como eu falo, 2 anos de mandato, Mariana, então eu acho que as pessoas têm que olhar mesmo, realmente ver o que o cara fez, cobrar, a população que paga o nosso salário, e tem que escolher certinho, né? E se Deus permitir e a população a gente continuar, senão a gente sabe a escolha das pessoas. É isso aí. E mandar um abraço para todos de Valinhos, para todos da região aqui de Campinas, né? E Política de Quinta é sucesso, gente. Acompanha porque vale a pena. Muito obrigada, viu? Feliz da vida de ter você aqui, de te poder trazer um pouquinho dessa tua experiência e do teu mandato para os nossos telespectadores. Isso é muito importante, sabe que eu admiro o seu trabalho, admiro sua pessoa. Agradeço por você estar aqui no Política de Quinta com a gente. Muito obrigada mesmo, viu, vereador? Obrigado. Pessoal, eu conversei hoje com o Alexandre Félix Japa de Valinhos, ele é vereador em mandato lá e pré-candidato à reeleição para 2024. Se você é de Valinhos, fique atento nesse mandato, fique atento nesse nome, tem coisa ainda para fazer esse ano e ele tá com tudo aí, tá bom? Você que está aí acompanhando Política de Quinta, eu quero te convidar para você acessar aqui o nosso sininho, tá? Porque você já vai estar inscrito e vai as notificações para você assim que a gente sobe o vídeo. Segue a gente lá no Instagram, no Política de Quinta, a gente está no Spotify e eu vou pedir para você que eu quero te encontrar de novo no próxima quinta. No Política de Quinta a gente vem aí com mais novidades, com pré-candidatos, com entrevistas aqui para a gente falar da política do dia a dia que interfere na sua vida. Agradeço a todos, um beijo, boa noite, fiquem com Deus, tchau, tchau.